O alicerce para uma vida inabalável é a palavra dessa noite que eu quero ministrar contigo a partir de um episódio que Jesus nos faz uma correlação com a estrutura, o alicerce de uma casa e o alicerce das nossas vidas. A palavra alicerce significa aquilo que serve de base, o fundamento ou o sustentáculo de qualquer coisa. E nesse qualquer coisa nós podemos falar do alicerce de um prédio, do alicerce de uma casa, mas nós também podemos falar do alicerce de uma ponte, do alicerce de uma estrada, como nós vimos aí nos dias recentes, que algumas estradas ruíram. Nós precisamos ter uma estrutura que fundamente todas as coisas visíveis. Também podemos falar do alicerce dessa cadeira que você está sentado. Se ela não for bem alicerçada, você estaria receoso de continuar sentado nela nesse momento. E podemos trazer para a nossa vida também o alicerce da nossa família, o alicerce da nossa profissão, o alicerce da nossa espiritualidade, o alicerce das nossas finanças, o alicerce da nossa saúde, o alicerce das nossas vidas. Hoje eu quero falar do alicerce para uma vida inabalável. O alicerce, ele normalmente, se a gente pensar naquela palavra que a gente usa mais com relação à casa que constrói, aquela fundação, o alicerce, ele é um investimento não aparente. A gente investe tempo, a gente investe materiais, a gente investe recurso em uma coisa que não será vista. Muitas pessoas acabam perguntando assim, mas para que essa estrutura, para que essa fundação, para que colocar dinheiro neste alicerce? Normalmente o alicerce ele passa despercebido nos dias comuns. Nos dias comuns a gente vive a nossa vida, a gente entra aqui nesse prédio sem pensar no seu alicerce, a gente está lá dentro da nossa casa sem pensar no alicerce, a gente está, quem sabe, pegando um elevador num prédio aí de 15 andares, sem raciocinar no seu alicerce. Mas são os vendavais, as enchentes, os terremotos que provam a qualidade da estrutura, a qualidade do alicerce, o fundamento do lugar onde nós estamos. Quando nós estamos num lugar que está sendo abalado, que o ambiente está sendo abalado, aí rapidamente nós vamos correr para o ambiente mais seguro, mais protegido, mais fundamentado, mais alicerçado que nós conhecemos. E nas nossas vidas não é diferente. Nas nossas vidas também vem alguns vendavais no nosso viver, vem algumas enchentes, vem alguns temporais, figuradamente falando, com relação às coisas que nós vivemos e enfrentamos, com relação aos nossos relacionamentos, às nossas emoções, à nossa saúde, tantas coisas que podem ser abaladas. E neste momento, o que é provado em nosso viver? A qualidade do nosso alicerce. E Jesus, ele traz uma ilustração ensinando a importância de um tipo de alicerce para uma vida inabalável. Então, em Lucas capítulo 6, versículo 46, eu quero ler contigo essa ilustração que o Senhor Jesus faz da correlação de um alicerce de uma casa com uma pessoa que tem a sua vida espiritual com Jesus também alicerçada. E diz lá então, Lucas 6, 46 em diante: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Diz aí comigo: colocou os alicerces na rocha. Jesus continua: quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão. Em outra tradução diz, sobre a areia, sem alicerces. Diga aí comigo: sem alicerces. Então, duas casas que por fora aparentemente poderiam ter exatamente a mesma beleza, exatamente os mesmos cômodos, o mesmo tamanho, mas de forma não aparente, uma tinha um robusto e profundo alicerce e a outra era uma casa que foi construída diretamente sobre o chão, sem alicerce. No versículo 49 continua: no momento em que a torrente deu contra aquela casa sem alicerces, ela caiu e a sua destruição foi completa.
Jesus está nos ensinando aqui que todos nós somos como essas casas, todos nós temos uma realidade aparente nas nossas vidas, nós temos uma realidade social aparente, temos uma realidade financeira aparente, temos uma realidade de saúde aparente, temos uma realidade familiar, profissional, ministerial aparente, e todas as pessoas têm uma realidade aparente, e às vezes a aparência é parecida, mas quando vem os abalos, quando vem os vendavais, quando vem as inundações, é aquilo que não é aparente que vai fazer com que a nossa vida seja abalada ou não seja abalada, que vai fazer com que a nossa casa caia ou a nossa casa permaneça firme de pé, mesmo enfrentando essas circunstâncias difíceis. Nós vimos agora, por exemplo, nessas inundações, várias cidades em que algumas edificações inteiras foram levadas pelos rios, pela força das águas, e naquele mesmo lugar, naquela mesma rua, uma casa do lado não foi abalada. Isso revela a qualidade do alicerce, da construção, do fundamento daquela casa. Assim, nas nossas vidas, Jesus está comparando a mesma coisa, que assim como uma casa que atravessa tempestades e inundações e fica de pé, são as nossas vidas frente a aflições e desafios. Algumas pessoas, então, vão alicerçar as suas vidas no seu dinheiro, nos seus recursos pessoais, na sua conta bancária, naquilo que conquistam. Outros vão alicerçar as suas vidas nos seus relacionamentos. E as suas amizades são o seu alicerce, ou os seus relacionamentos conjugais, a sua vida familiar é o seu alicerce. Outras pessoas alicerçam a sua vida, e nós vemos muito isso nos dias de hoje, na sua aparência. E lutam contra qualquer ruguinha que apareça, qualquer gordurinha que cresça, qualquer sinal de que saia as coisas um pouquinho do lugar na sua aparência. Nós temos famílias que estão se negando a ter filhos por causa da aparência. Nós temos pessoas que estão investindo tanto recurso na sua aparência para negar que os anos estejam passando, para negar uma aparência diferente daquela que sonhou, um alicerce a partir da aparência. Outros ainda, muito comum na nossa sociedade, alicerçam o motivo do seu viver nos seus filhos. E a Bíblia não nos leva a entender que alicerçar as nossas vidas na existência dos nossos filhos é uma coisa que nos faça inabaláveis. Pelo contrário, todos esses alicerces, e qualquer outro que seja na tua realidade, pode ser abalado. Somente Jesus nos promete um alicerce inabalável, que nos faz permanecer firmes, não importa a circunstância que nós vamos atravessar. E eu quero falar hoje sobre essa história contigo, e dar ênfase no verso 47, Lucas 6:47. Nós vamos ter aqui 3 grandes práticas de um alicerce para uma vida inabalável. Jesus fala assim: eu mostrarei com quem se compara aquele que, 3 grandes práticas: vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. São 3 coisas diferentes e complementares que alicerçam as nossas vidas, que nos fazem enfrentar os desafios de forma inabalável. E a primeira delas eu quero dizer hoje como sendo essa decisão de ir até Jesus. Diga aí para quem está do teu lado: você e eu precisamos ir até Jesus. E é uma decisão ativa da nossa parte. Jesus não está dizendo: aquele que eu vou até ele, aquele que eu vou visitar. Jesus está dizendo que a vida de uma pessoa alicerçada, inabalável, é comparada com aquele que vem a mim. Então, em primeiro lugar, nós já percebemos que em dias difíceis, temos a tendência, e todas as vezes que enfrentamos dias difíceis na nossa sociedade, foi assim na pandemia, tem sido assim nesse mês, às vezes é assim quando acontece alguma coisa na nossa realidade, as pessoas abalam o seu movimento de ir até Jesus. Facilmente nós percebemos que em dias difíceis, algumas pessoas fortalecem a sua fé e se agarram em Jesus, e outras pessoas simplesmente somem do convívio com a igreja, somem da sua vida devocional, sucumbem às pressões, às emoções, às coisas que estão agora mudando na sua rotina e simplesmente se afastam de Deus. Primeira coisa que nós temos que ter
constância nas nossas vidas em ir até Jesus. Isso produz um alicerce que nos faz inabaláveis. E não é ir até Jesus somente no dia da crise, é viver junto com Jesus, é decidir ir até Jesus, porque o alicerce ele não vai ser construído depois que a casa está pronta. Não adianta cavar e querer construir o alicerce quando a nuvem enfeiou o tempo, e agora minha casa está sem estrutura, eu vou cavar na volta para fazer o alicerce agora. Vai dar certo, pessoal? Não vai dar certo. É um planejamento, é uma estrutura que requer um preparo, que requer uma intencionalidade. Então a gente vai até Jesus nos dias bons, a gente vai até Jesus quando está tudo certo. A gente precisa ir até Jesus no dia ensolarado. A gente vai até Jesus quando está tudo ok. Isso nos faz cavar um alicerce. Isso nos faz dar lugar para que a palavra de Deus estruture as nossas vidas. Porém, ir até Jesus requer abnegação, requer constância. Em dias normais, muitas vezes nós precisamos vencer o cansaço para ir até Jesus, vencer o desânimo para ir até Jesus, vencer oportunidades atraentes de lazer para ir até Jesus, vencer, quem sabe, a possibilidade de ganhar mais dinheiro, de trabalhar muito mais e tirar o tempo de Jesus nas nossas vidas, que nos bloqueiam de uma rotina de buscar o Senhor. Por isso, para resultar em alicerces, ir até Jesus não pode ser um evento casual ou por mera curiosidade, mas intencional em reconhecê-lo como Senhor. Olha só, Jesus no versículo 47 está dizendo assim: eu vou mostrar aqui como que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Mas esse vir até Jesus significa algo mais profundo, que está no versículo 46. Veja comigo aí Lucas 6,46, o versículo anterior desse texto que nós estamos aprendendo hoje. Jesus está dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por isso, ir a Jesus implica o desejo de reconhecê-lo como Senhor, de fazer a sua vontade e de receber a sua palavra. E se Jesus é Senhor das nossas vidas, muitas das suas palavras serão ordens para o nosso viver, pois Ele é o nosso Senhor. Estamos aqui reunidos por quê, pessoal? Por que nós estamos reunidos aqui hoje? Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus: não deixem de se reunir como igreja. Nós vamos nos reunir essa semana em células, nos pequenos grupos que nós pertencemos. Por que nós nos reunimos em pequenos grupos que pertencemos? Porque a palavra de Deus declara que quando nós nos reunimos entre 2 ou 3, ali o Senhor se faz presente no nosso meio, e tudo que nós concordarmos em oração, o Pai fará, e o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e desligarmos na terra será desligado nos céus. E a palavra de Deus declara: aconselhem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros, fortaleçam uns aos outros. Como é que a gente faz isso relacionalmente uns com os outros? No pequeno grupo, lá na célula, lá quando a gente se reúne. Então a gente não vai na célula para passear, a gente não vai no culto para passear, a gente está aqui como cristão para obedecer a palavra de Deus, e isso vai trazer alicerce para o nosso viver. Isso está nos fazendo inabaláveis. Diga aí para a pessoa que está do teu lado: a tua presença aqui está contribuindo para te fazer inabalável. Logicamente, daqui a pouco você está aqui só porque está interessado numa menina, daqui a pouco tu está aqui por curiosidade, daqui a pouco tu está aqui para ouvir uma música diferente. Isso não faz ninguém inabalável, mas se tu está aqui para buscar Jesus como Senhor, está contribuindo para que a tua vida seja inabalável. Posso ouvir um amém aí ou não? Amém, eu quero assim. E aí depois o Jesus fala assim no versículo 47: eu me mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Qual é a segunda etapa do alicerce nas nossas vidas? Ouve as minhas palavras. E aí eu falo para você, eu quero ampliar esse ouvir para receber as palavras de Jesus, receber a sua palavra. Por que eu quero trocar esse ouvir por receber a sua palavra? Primeira coisa, nos dias de Jesus, as palavras de Jesus não estavam escritas. Nos dias de Jesus, essas palavras que Jesus estava falando, elas iam de boca em boca, elas eram testemunhadas pelas pessoas, e foi assim por décadas. Então, receber a palavra de Jesus nos dias de Jesus implicava em ouvir. Mas hoje nós temos várias outras formas
de receber a palavra de Deus. Eu não quero limitar isso à necessidade de você ouvir alguém falando para você a palavra. Isso se amplia, porque essa palavra ouvir que Jesus fala aí no original do Novo Testamento, que foi escrito em grego, ela significa prestar atenção, considerar o que está sendo dito, entender, perceber o sentido do que é dito, compreender a palavra de Jesus. Então eu traduzo isso como receber a palavra de Jesus, porque nos dias de hoje nós temos meios de receber a palavra de Jesus ouvindo, mas nós podemos receber a palavra de Jesus lendo, nós podemos receber a palavra de Jesus assistindo a alguma coisa nas redes sociais, ou na televisão, ou no celular, ou a uma mensagem gravada, ou num ambiente diferente. Então nós temos muitos meios de receber a palavra de Jesus. Por isso que eu troquei o ouvir por receber, para você não achar que tem muito mais valor quando alguém está falando para ti, do que quando você está lendo a tua Bíblia. Quando você está lendo a tua Bíblia, você está ouvindo as palavras de Jesus, você está recebendo a palavra de Deus na tua vida, por exemplo. De forma, então, mais prática, receber a palavra de Deus revelada em Jesus é o segundo componente que produz um alicerce para uma vida inabalável. Assim como nós falamos que o ir até Jesus não é ir de qualquer jeito, não é ir de vez em quando, não é ir só por curiosidade, também receber a palavra de Jesus é desejar conhecer, é desejar compreender. Lembra que o profeta Amós, ele fala que precisa haver uma sede, uma fome pela palavra de Deus. Nós precisamos ter esse desejo. Se Jesus é Senhor da minha vida, eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso entender a sua palavra, eu preciso aprender a sua palavra. E é por isso que nós, como igreja, oferecemos tantas oportunidades de treinamento, fomentamos tanto as relações de discipulado, de aconselhamento, trazemos de forma tão didática nas nossas células a palavra de Deus de forma explicada, aplicada à vida das pessoas. Temos um momento tão especial aqui no nosso culto de receber a palavra de Deus, porque isso está alicerçando a tua vida. Isso está causando com que ali na frente, se o tempo fechar na tua realidade, você seja uma pessoa inabalável. Quando nós recebemos a palavra de Deus, e essa forma de receber a palavra de Deus, será que Jesus ensinou algo? Está ali no versículo 48, vamos ler o próximo versículo, Lucas 6, 48, diz assim: é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo, repete aí comigo, cavou fundo. Ele cavou fundo, porque não tinha madeireira para comprar pedra grés, não tinha lá o caminhão bomba de concreto para vir fazer a fundação da casa dele. Nos dias de Jesus, como é que era? Tinha que cavar até encontrar solo rochoso, e às vezes tinha que cavar fundo para encontrar rocha, para poder estabelecer a sua casa em cima. E nesse aspecto Jesus está nos ensinando algo. Diz ali que quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa e não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Por que estava bem construída? Porque antes de tudo, a pessoa se importou intencionalmente em cavar fundo para estabelecer os seus alicerces. Cavar fundo denota a palavra de Cristo penetrando as áreas mais profundas do nosso ser. Os pensamentos que você tem, que quem sabe não expressa, ninguém conhece. As intenções que você às vezes se vê levado no meio de uma tentação, de uma situação difícil. Coisas que só você e Deus sabem. Precisamos permitir que a palavra de Deus cave fundo no nosso interior. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha a profundidade que a palavra de Deus quer ter na nossa realidade. Não é somente nos nossos ouvidos, não é somente uma resposta rápida para uma coisinha aqui que eu estou precisando. A palavra de Deus, ela precisa penetrar o nosso ser, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julgar os pensamentos e as intenções do coração. Isso cabe a nós permitirmos que a palavra de Deus cave profundamente.
Que a palavra de Deus vá lá na essência do nosso ser, exponha as nossas fraquezas. Como nós cantamos hoje, eu não tenho medo de expor as minhas fraquezas. Que isso seja verdade na tua relação com Deus. Permitir que a palavra de Deus vá lá nas tentações sexuais que, quem sabe, o diabo está colocando diante de ti. Vá lá nas tentações financeiras que Satanás está armando para você. Permitir que a palavra de Deus transforme o teu vocabulário, a maneira que você tem julgado as intenções das pessoas, os comentários pejorativos que você faz. Que a palavra de Deus transforme as tuas esperanças de vida, transforme o nosso ser no mais profundo. Você está aberto a isso? Você está disposto? Que o Senhor, Ele venha com a sua palavra de forma a causar uma transformação profunda e duradoura na tua vida? Isso faz um alicerce que nos torna inabaláveis. Isso traz o alicerce para uma vida inabalável. A palavra de Deus ficar no raso, ficar só na superfície, não nos faz inabaláveis. Nós precisamos deixar que ela penetre profundamente. E por último, no versículo 47, diz assim a palavra de Deus, Lucas 6, eu mostrarei com que se compara aquele então que vem a mim, ouve as minhas palavras, e terceiro, as pratica. Gente, essa é uma palavra simples que eu estou ministrando hoje. Essa é uma palavra compreensível demais, mas ela é um pouco complexa na hora de praticar, na hora de viver, na hora que a gente sai daqui, entra no carro, entra no Uber, chega em casa, nos relacionamentos, nos pensamentos, o que tu vai escolher olhar na TV, assistir, ouvir, como é que tu está te relacionando, quem tu está seguindo, quais são os teus desejos. Na prática, ela se torna complexa. Ela requer um esforço de nós. Como nós falamos na última semana, o reino de Deus é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Um grande esforço que nós precisamos ter, além de ir até Jesus, que é um esforço menor. Segundo esforço, conhecer a sua palavra e entender. O maior esforço nessa ministração de hoje é colocar em prática, assumir a obediência à sua palavra, porque a prática da palavra de Deus tem mais relação com obediência do que qualquer outra coisa. A prática da palavra de Deus, várias vezes a gente diz, não, mas é que tu não sabe, é que na minha vida é assim. No fundo nós estamos dizendo assim, eu não quero obedecer, eu não quero sacrificar algo, eu não quero mudar a minha imagem, eu não quero que os outros pensem algo de mim. No fundo é isso que nós estamos dizendo, porque praticar a palavra de Deus tem a ver com decidir obedecer. E o Senhor Jesus, Ele nos convoca a isso. Uma vez que conhecemos o Senhor e sua palavra, é a nossa responsabilidade praticar. Vamos comigo num outro texto bíblico, rapidinho, lá no livro de Tiago, no final da Bíblia, do lado de Hebreus, Tiago, capítulo 1, versículo 25. Depois a gente volta aí para Lucas 6 para finalizar. Tiago 1, 25. Vai abrindo lá comigo. Tiago é um livro pequeno, lá do lado de Hebreus, finalzinho do Novo Testamento. Nós vamos ver uma expressão muito interessante sobre a prática da palavra de Deus. Porque obedecer é uma decisão. Diz aí comigo, obedecer é uma decisão. Nem sempre é fácil obedecer. Porque obedecer mexe com o nosso orgulho. Obedecer mexe com a nossa aparência, obedecer mexe com o nosso status, obedecer mexe com muita coisa. Falar a verdade nem sempre nos causa bons resultados. Falar a verdade nem sempre é conveniente, nem sempre vai ganhar a venda falando a verdade. Corrigir as nossas falhas nem sempre é agradável. Resistir às tentações nem sempre é algo simples. Mas a palavra de Deus está nos ensinando. Se você escolher hoje obedecer a palavra de Deus e ponto final, tudo aquilo que Jesus orienta, você entendeu, você vai dizer, eu vou obedecer. Jesus nos está prometendo, haverá um alicerce que te fará inabalável. Haverá um alicerce que te fará ficar de pé, não importa o desafio, não importa a circunstância. Mesmo diante da morte, seremos inabaláveis. Quando Jesus está conosco, recebemos a sua palavra e a praticamos.
Em Tiago 1,25, então, vai dizer assim a palavra de Deus: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, com isso ele está dizendo todo o contexto da palavra de Deus revelada em Jesus. Ele diz assim: e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem no final, vai trazer frutos de bênção, a glória de Deus vai se manifestar. E mesmo que você esteja encurralado, com o mar na tua frente, montanhas dos lados e um exército atrás, Deus tem uma saída. Mesmo que você esteja encurralado em cima de um barquinho, numa tempestade e as ondas se levantando, Jesus tem uma saída. Nós temos base na palavra de Deus para isso. Aí que os milagres são ativados. Quando nós entendemos isso, eu quero ler com você, não sei se tem aí no software, a versão do Almeida Revista e Atualizada, do mesmo Tiago 1,25. Diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Agora, a diferença da tradução: não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diga assim comigo: eu não posso ser ouvinte negligente. O que é o ouvinte negligente? É a pessoa que vai até Jesus, recebe a palavra de Jesus, mas na hora da prática rói a corda. Na hora da prática não persevera. Na hora da prática sucumbe. É como aquele ditado: nada, 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 e morre na praia. É aquela situação que falta um detalhezinho para viver um milagre, para viver uma vida próspera, para ter o casamento restaurado, para ter os filhos abençoados, para ter um futuro abençoado por Deus, mas na hora da prática eu rachei, como diz o gaúcho. Essa é uma coisa muito importante, porque praticar a palavra de Deus depende exclusivamente de nós. Praticar a palavra de Deus é uma decisão, obedecer depende de nós. Ir até Jesus, Jesus está disponível e nós vamos a Ele, depende dos dois. Ouvir as suas palavras, depende mais dele, de comunicar a sua palavra de forma que faça sentido para a nossa vida, e o Espírito Santo vivifica essa palavra e vai encaixando as coisas, a gente vai conhecendo. Agora, praticar depende de quem, gente? De nós. E essa é, quem sabe, o nosso maior desafio em dias que estamos vivendo. A perseverança na prática da palavra é que nos faz alicerçados. Voltando lá em Lucas 6, agora no versículo 49, para nós terminarmos. Nesse episódio bíblico, Jesus não está comparando o crente com o não crente. Sabia disso? Jesus não está comparando o crente com o não crente. Jesus não está comparando alguém que está dentro da igreja buscando a Ele e alguém que não quer saber dele, está espraguejando Deus todos os dias. Jesus não está comparando isso. Jesus está comparando o que, gente? Olha só, versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras, então o cara foi até Jesus, ouviu as palavras de Jesus e não as pratica, perdeu todo o alicerce, perdeu toda a capacidade de fazer a sua vida inabalável. Está falando do crente que ouve e pratica, e daquele que também está diante de Jesus, também está recebendo a sua palavra e não a pratica. Então Jesus está falando conosco. Jesus está falando com essa decisão de obedecer. Jesus está falando com pessoas que já estão buscando a Ele. Você saiu da sua casa, veio aqui nesse lugar, alguma coisa você está buscando encontrar em Jesus. E Ele está dizendo que essa pessoa que decide, por qualquer motivo, não praticar a sua palavra, é como um homem que construiu uma casa sem alicerce. E no momento que o dia mau vem, e ele vem para todos nós, vem a torrente, vem a inundação, essa casa, infelizmente, caiu, e a sua destruição foi completa. Muitos de nós hoje temos uma oportunidade de recomeçar. Talvez você tenha alguma área da tua vida que está sendo atacada com êxito pelas trevas, sendo destruída, e hoje você tem a oportunidade de recomeçar e dizer: não, eu vou praticar a palavra de Deus, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu vou voltar
a ir até Jesus todos os dias da minha vida. Ou quem sabe você é bem-aventurado, que não está praticando muito bem, mas o dia mau não chegou ainda. Acorda agora, antes que a destruição venha. Porque quando nós recebemos as palavras de Jesus e não praticamos, as correntes de água vão chegar um dia. A inundação, o temporal vai vir sobre todos. E aí a nossa vida pode ser destruída, inclusive diante da morte. Lá em Tessalonicenses 1:8, a palavra de Deus diz que aqueles que não conhecem o Evangelho e aqueles que não obedecem o Evangelho serão condenados. Conhecer e obedecer deve ser uma atitude que nos acompanhe. Ir até Jesus, receber e obedecer a sua palavra, pode parecer algo opcional nos dias comuns. Pode parecer que a gente veio aqui porque não tinha coisa melhor para fazer, não tinha lugar melhor para ir. A TV está chata, cortaram a internet, eu vou lá na igreja porque tem alguma coisa interessante. Pode parecer opcional, mas não é. Está cavando alicerces para uma vida inabalável. Porque nos dias maus, essa prática de ir até Jesus, receber e obedecer a sua palavra, é o que nos manterá de pé. E quando eu falo em ir até Jesus, eu não estou falando só em frequentar os cultos, faz parte de se reunir como igreja, está na Bíblia. Eu não estou falando só em cantar louvores a Deus, faz parte, o Senhor deseja que nós venhamos entoar a Ele. Não estou falando só em frequentar a célula, também faz parte. Também faz parte uma vida individual com Deus. É uma vida completa que nós devemos desejar ter com o Senhor Jesus. Alicerces não são construídos depois da casa pronta, mas sim antes. A perseverança na busca ao Senhor te fará forte e preparado para enfrentar qualquer situação. Então diz aí para quem está do teu lado, não desista de ir até Jesus, receber a sua palavra e praticá-la. Pode ser que o fruto ainda não apareceu, talvez você ainda está no alicerce, tu olha e não tem nada construído, mas foca no alicerce, que o Senhor vai causar os frutos na tua vida e você viverá mais dia ou menos dia, tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele começou, a boa obra que Ele começou, Ele vai completar até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus, na tua vida, na minha, na nossa cidade, na nossa casa, se nós formos intencionais e perseverantes em ir a Ele, receber a sua palavra e praticá-la.